capítulo de número 3. Versículo 2. Capítulo 3, versículo 2 do profeta Abacuque. Está escrito: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. E na ira lembra-te da misericórdia. Graças a Deus. Louvo a Deus por essa rica e única oportunidade. Essa oportunidade é única, não volta. E nós temos que aproveitar a nossa oportunidade em tudo, graças a Deus. Agradeço desde já ao pastor Arnóbio Tavares de Lima por a rica oportunidade que tem dado. Nossa irmã Antônia, que Deus abençoe. O nosso amado irmão Dr. Góes, irmã Aline, toda a equipe que faz a produção de imagem, som, editação, que está por trás das câmeras. E todos que aqui estão, nosso irmão Diácono Kennedy, que está conosco hoje aqui, moderando esse trabalho, e a você que está em casa ouvindo. Deus falou na sua vida hoje. Eu sei que a palavra que foi entoada nesta manhã, antes de mim, já está remoendo dentro de você. E nós só vamos agora dar mais um empurrãozinho para que você tome essa decisão, que essa decisão é única. Jesus está voltando e Ele quer levar a sua igreja para o céu. Amados, irmãos, o texto que nós lemos é um texto bastante conhecido, principalmente nas pregações, nos textos mais envolvidos que vários pregadores, ministros colocaram em festividades, em congressos, em cultos sobre o avivamento. O texto que nós colocamos nesta manhã, ele traz a essência da igreja pentecostal, aonde o poder é rico, aonde a forma da igreja é avivada e aonde todos buscam um avivamento. E nós, pesquisando sobre o texto, sabemos que avivamento não é e não será os termos que muitos têm sobre poder, sobre falar em outras línguas, sobre pular, correr, saltar. Não. Avivamento, ele deriva de viver, ou renascer, ou ressuscitar. É uma forma de trazer a vida de volta. Avivamento, nos seus significados, tem essa origem. O profeta Abacuque, vendo o caos em Israel, um contemporâneo de Ezequiel, aonde nos tempos de Amós, outro profeta, ele estava profetizando. E Abacuque, por ser profeta e também um pregador, ele começa a ter uma discussão com Deus sobre o que acontecia em Israel. Israel estava o declínio, a apostasia
espiritual. Israel era dominado pelos políticos poderosos, aonde a crise espiritual chegou, aonde a crise espiritual tomou conta do coração do povo. O povo não adorava mais o Deus Todo-Poderoso, que livrou das mãos poderosas do Egito. Não, o povo adorava deuses pagãos. E o povo queria saber das suas riquezas, queria saber da sua vida e não mais das coisas do Senhor. O pecado entrou de uma forma tão grande, mas tão grande, que o profeta, ele começa a indagar com Deus, a perguntar: até quando? Até quando, Senhor? O Senhor vai ver tudo isso e não vai fazer nada. Até quando o povo pobre, aquele que não tem recurso, sofrerá, enquanto o injusto prospera? Até quando, Senhor, o Senhor vai ficar parado, sem fazer nada pelo teu povo? E Deus, ele mostra ao profeta uma resposta que, quando nós estamos precisando de uma resposta, quando nós estamos buscando a Deus atrás de uma resposta, não queremos ouvir. Por quê? Porque quando oramos ao Senhor pedindo resposta, queremos que Deus fale o que nós queremos ouvir. Queremos ouvir Deus falar o que nós precisamos ouvir para massagear o nosso coração, para massagear o nosso ego. Mas Deus tratou diferente. Deus falou com o profeta e disse que o povo de Israel ia sofrer o cativeiro. O povo de Israel ia passar pelo cativeiro babilônico. Daí então, o profeta sobe para uma torre de vigília e diz: eu só saio daqui quando o Senhor me der uma resposta certa, quando o Senhor me der uma resposta que eu quero ouvir. E quando Deus fala novamente, ele cai em si, que o poder é de Deus, que a glória é de Deus, que a vida é de Deus. Deus faz como Ele quer, Deus trata como Ele quer, e Deus coloca tudo do jeito que quer, porque Deus é poderoso para isso. Quando ele vai para o versículo capítulo 3, ele faz um louvor de adoração. Ele começa a cantar expressamente, de uma forma diferente. Ele se arrepende dos seus falares antigos e começa a dizer a Deus uma coisa notória, que ficou registrada até o dia de hoje nos lábios e no coração de muitos pregadores. Ele começa a dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Aviva, Senhor, ou renasce a tua obra, ou faz viver a tua obra, ou levanta a tua obra de novo em ressurreição. Por que ele falou aquilo? Porque ele se queixou com Deus, porque o povo estava sofrendo, a obra estava em declínio por causa do pecado, e ele queria ver o povo de Israel de novo jubilando em graça e em glória. Até ele dizer, no meio dos anos, aviva a tua obra, renasce de volta a tua obra. No meio dos anos, a notifica. A expressão que ele coloca no meio. Por que no meio? Porque no meio de tudo, é a fase mais difícil da vida. Se você for olhar direito, é no meio que a gente tem a maior dificuldade, porque no começo tudo é bom. Se você for construir uma casa, se você tem um planejamento de construção, você começa no alicerce, é o começo da casa, e você vai construindo, a casa vai ficar ótima, a casa vai ficar boa. Quando você vai construindo, vai chegando no meio da obra, você começa a ver que o bolso pesou, as coisas estão difíceis, e você dá
aquela relaxada, você para um pouco para respirar, porque no meio é complicado. Você está numa fila de um banco, uma fila comprida, muita gente. Você chegou, está querendo fazer alguma coisa, pagar, transferir, alguma coisa que você queira fazer. Tudo bem, tá bom. Mas quando você chegou no meio da fila, você passou horas, você já se cansa. E no meio da obra de Deus é do mesmo jeito. Muita gente que se converte, ela começa transbordando. Muita gente novo convertido começa como um vulcão em erupção. Muita gente começa bombando e vai para o evangelismo, e vai para todos os cultos, e sente uma graça, sente uma alegria, não quer perder nada. É escola dominical, é consagrações, é ciclo de oração, é tudo, porque no começo tudo é fácil, no começo tudo é bom, mas quando chega no meio, começa a ter as dificuldades. No meio existem decepções, no meio existe confusões, no meio existe falta de raciocínio, no meio existe dúvidas. No fim não. Todas as coisas no fim é ótima, no começo, mas é no meio que é na fase mais difícil que o profeta Abacuque falou para Deus: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Quando Deus ele começa a sua obra gloriosa, se você analisar todos os homens que vieram, eles falharam. E se você analisar todos os homens que Deus colocou para a sua obra, no começo eles vieram de uma forma tremenda, no meio falhou. Uns chegaram até o fim, outros não chegaram até o fim. Quantas pessoas você conhece hoje que não conseguiu chegar até o meio, ou não foi até o fim? Quantas pessoas que você conhece hoje, ou até você que está assistindo hoje, que se afastou do evangelho, que começou numa forma tremenda e não conseguiu chegar, e culpou os problemas, culpou pessoas, culpou circunstâncias, mas hoje Deus tem a chave para essa porta. O avivamento dele para a sua vida chegou na sua casa, na sua família, nos seus. O segredo é dar ouvido à voz do mestre. Aviva, Senhor, no meio dos anos, a notifica. Interessante que no meio dos anos, Deus, ele começa a notificar a sua obra, aonde o próprio profeta se referiu que ele fizesse. Foi no meio dos anos que Deus começa a mostrar ao povo de Israel que ele ia libertar eles do cativo. E até então foi liberto. E foi no meio dos anos também que Deus ia trazer para a terra o único que tem a chave de Davi, o único que pode perdoar o pecado, é aquele que pode dar a salvação no homem. O profeta Isaías, ele começa a profetizar no meio dos anos, no meio do caos, no meio da apostasia, no meio do pecado. Ele começa a bradar de alta voz dizendo: e ele vem saltando sobre os montes. E ele começa a mostrar que o Senhor da glória virá. Não tinha parecer nem formosura. O castigo que estava sobre ele, ele levaria com ele para a cruz, para dar remissão dos pecados de todos. Ele vinha de uma forma simples, majestosa, mas simples. Ele vinha para curar os enfermos, ele vinha para sarar a terra, ele vinha para dar paz, porque ele era o príncipe da paz. E até então,
depois de muitos contextos de profetas, Deus, até Malaquias, abre um vácuo de silêncio. Ficou calado o profeta aproximadamente 400 anos, até aparecer um que se vestia de peles de animais, que comia gafanhotos com mel silvestre e falava para o povo: eu sou nada, eu não sou ninguém, eu só sou uma voz que clama no deserto, eu só sou uma voz que prega no deserto, eu não tenho posição, eu não tenho cargo, eu não tenho estrutura, eu não tenho ministério alcançado, eu só tenho uma coisa que bate forte no meu coração: Jesus está voltando, Jesus vem buscar a sua igreja, Jesus vai vir para a terra para sarar. Jesus, aviva a tua obra. Quando Jesus chegou, no meio dos anos, no meio do caos, Jesus começa a envolver pessoas, Jesus começa a trazer de volta um termo espiritual que muitos tinham perdido. Jesus começa a trazer de volta a graça, o poderio da graça, um favor incondicional. Jesus começou a trazer de volta o amor ao próximo. Jesus começou a trazer de volta que ainda há esperança para o homem rancoroso, o homem que não tem coração bom, ainda tem como ficar limpo, purificado e servir a Ele. Até então, prenderem o mestre, levarem para a cruz do Calvário e ele morrer, aonde muitos, quando viram aquilo, pensaram: acabou, foi um raio que passou. Aonde muitos pensaram que não tinha mais jeito, mas Deus lembra do pedido do profeta Abacuque: aviva, ó Senhor, no meio dos anos. Discípulos foram dispersos, cada um correu por um lado, até Deus trazer de volta a graça. Ao terceiro dia ressuscitou, foi a encontros com os discípulos e disseram: esperar em Jerusalém, que do alto vem uma coisa que vai transformar a vida de vocês. E lá no cenáculo em Jerusalém, o poder do Espírito Santo desceu sobre eles, o primeiro avivamento. Deixa eu colocar aqui para você entender. O dia de Pentecoste era a festa anual que existia sobre as leis de Deus. Era uma festa do Pentecoste. Pentecoste não tem nada a ver com avivamento. Pentecoste não tem nada a ver com a vida de avivar alguém, ou ressuscitar, ou trazer de volta. Não, Deus colocou naquele dia uma festa do Pentecoste para trazer um avivamento para a minha e para a sua vida, que até hoje, quando nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos, sentimos a graça de Deus, porque Deus tomou o povo com o seu poder. Línguas repartidas como fogo pousava sobre eles e eles falavam em outras línguas. Avivamento, ressurreição, renascer, viver no meio dos anos. A igreja de Cristo começa a crescer de uma forma tremenda. A igreja de Cristo começa a ganhar até confins da terra, aonde Deus levanta homens consagrados no ministério, como o apóstolo Paulo. Aí Deus vai levantando homens e também a perseguição começa na igreja. Quando a perseguição começa na igreja, o avivamento começa a desfalecer. Quando a perseguição começa, o avivamento começa a declinar. É porque muitos foram mortos a fio a espada. Muitos sofreram também a perseguição com a sua família e na sua casa, foram degolados.
muitos foram enforcados, muitos foram crucificados por causa do poder de Deus. E a igreja chegou num declínio espiritual, aonde muitos pensavam que o avivamento tinha acabado. Muitos pensavam que o avivamento chegou ao fim. Muitos pensavam que o avivamento de Deus terminou, era passageiro. E o período da perseguição, a obra declinou. Mas Deus lembrou do profeta Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Então, nesse caos que estava da igreja, um homem levantado pelo inimigo chamado Constantine, ele matou e perseguiu vários cristãos. Para aproximadamente no século 70, ele persegue e mata vários cristãos. Até então, um historiador por nome de Eusébio de Cesareia, ele escreve, um historiador judeu que escreve um livro sobre os judeus, que Constantine teve uma revelação. E nessa revelação, Jesus falava com ele. Jesus dizia que ele tinha que servir a ele. E Constantine chega na igreja e diz: não persigo mais cristão, não vou perseguir mais os crentes. Eu sou crente agora porque Jesus falou comigo. Eu sou crente agora porque Jesus entrou na minha vida. E ele começou a investir em templos. Ele começou a pagar em templos, construções tremendas. Até então, ele começar a colocar apostasia dentro do templo. Ele começar a fazer coisas que não era, que não precisava. Porque eu vou dizer uma coisa a você, sincero e de coração: não precisa de muita coisa para chamar a atenção de Deus. Não precisa de muita coisa não, só precisa de um coração aquebrantado. E se seu coração está quebrantado agora na sua casa, se o seu coração está quebrantado agora no seu lar, aonde você está ouvindo, o Espírito Santo de Deus vai te tocar nesta manhã e vai fazer um milagre tremendo, e todos vão ver a glória de Deus na tua vida, porque hoje é dia de avivamento. Oh, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Constantine mandou fazer pinturas nos tetos da igreja. Constantine pegou os ossos dos apóstolos e colocaram dentro da igreja e disse: o que é que tem? Não tem nada a ver não. Não vamos adorar não. É só para lembrar. O mal da igreja do século 21 é isso. O mal da igreja hoje, da nossa igreja hoje, do século 21, é um espírito mau que já entrou, chamado o que é que tem. Tudo agora o que é que tem? Não, rapaz, isso era no passado. Hoje o que é que tem? Isso era no antigo. Eram os antigos que faziam. Destrincharam tudo da obra do Senhor. Os ensinamentos que nós tínhamos, tiraram tudo mesmo e colocaram coisas da igreja que não tem nada a ver, que não precisa, que nunca precisou. Jesus sentava num barco, mandava os discípulos assentar, e ele começava a dar cada mensagem tremenda, dizendo: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não precisava de enfeitar, não precisava de coisas banais que hoje nós vemos. Só precisava de uma coisa: a graça e o coração aquebrantado. Constantine colocou apostasia na igreja, até chegar às indulgências, até chegar o meio de cobranças. Mas no meio dos anos, Deus aviva a sua obra. Você pode estar passando um período difícil, você pode estar passando um período complicado, mas se prepara que no meio dessa luta, no meio dessa prova, no meio dessa dor, no meio do choro, Deus vai avivar a tua vida. Levanta um homem chamado Policarpo. Quando pregava,
as pessoas choravam e caíam no pranto. Policarpo começa a ganhar almas. E a perseguição começa a entrar sobre a vida dele. Até então, levaram Policarpo preso para matar ele. E quando vão matar Policarpo e acende o fogo, ele dá um fraseio tremendo. Que isso aqui, se você está com o coração aquebrantado agora, você vai sentir. Quando ele vê o fogo aceso, quando ele vê que os homens vão acender o fogo e a tocha não acende, ele começa a gritar amarrado no meio das lenhas: acende logo essa tocha. Para com isso, bota fogo logo em mim, porque eu vou me encontrar com meu Pai, eu vou me encontrar com meu Senhor, eu vou voltar para casa, rapaz. Acende logo essa fogueira. O que é isso que você vê? O que é isso que eu vejo? Avivamento no meio dos anos. Por Policarpo, a igreja começa a querer trazer de volta o avivamento. Mas a perseguição continua. Até então surgiu o regime papal, aonde muitos colocavam as indulgências, aonde muitos colocavam a compra do terreno no céu, aonde muitos pagavam para purgar pecado, aonde foi lançado o termo purgatório, que era purgar ou absolvição de pecados, aonde não existe isso, porque o único no céu, na terra e debaixo da terra que purga pecado é aquele que morreu com os braços abertos, dizendo: vinde a mim vós cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não precisa pagar nada, não precisa de indulgência, não precisa ir daqui até a Aparecida de joelho, não precisa montar no pau de arara e ir atrás de estátuas lá em Fortaleza, não precisa, só precisa de uma coisa: dobrar o joelho e dizer: eu creio, eu aceito, eu quero esse avivamento, eu quero viver assim, eu quero meu Senhor Jesus. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Eu estou sentindo a glória de Deus nesse ambiente. E agora na sua casa, sinta essa glória. Sinta essa glória. Ei, se for pular, pula. Se for chorar, chora. Se for saltar, salta. Mas não para. Glorifica na tua casa. O vizinho vai reclamar o barulho, não tem problema. Ei, glorifica na tua casa. Vão te chamar de louco, não tem problema. Glorifica aí onde você está. Vão dizer que você está delirando. Delira no poder do avivamento do Senhor. Agora, na tua casa, na tua vida, agora, receba avivamento, renasce, viva, no meio dos anos. Aí então, no meio dos anos, Deus começa a fazer a sua obra. No meio dos anos, a igreja perseguida, Deus começa a mudar o quadro, porque ele ouviu e guardou o que o profeta Abacuque pediu: aviva, Senhor, e notifica no meio dos anos. Deus levanta Savonarola, um grande pregador, um grande homem de Deus, que ganhou muitas almas para o reino. E a perseguição contra Savonarola era tremenda, porque até então Savonarola ganhou a metade da cidade. Prenderam a ele, colocaram na fogueira para queimar. E ele dá também um fraseio que ficou marcado na história: vocês podem queimar o meu corpo, vocês podem queimar os meus livros, você pode queimar tudo que eu tenho, mas nunca queimará o que está no meu coração e o que está no coração das pessoas que ouviram a palavra do Mestre.
ela não volta vazia, ela entra, ela perfura, ela rasga tudo, ela atrai tudo, ela decide tudo, ela muda a história, ela dá vida, ela trai a vida, ela ressuscita, ela dá graça, ela dá poder, ela dá unção. A palavra de Deus, ela muda o homem. No meio dos anos, a perseguição ainda está à tona. Até então, Deus levantar outro homem chamado John Hus, tição saindo da brasa. Um homem que chegou a pregar quase 14 horas, sem microfone. O povo assistia e não se cansava. E milhares de pessoas se convertiam para o reino. O regime falou: o homem é perigoso. O homem tem uma arma perigosa. E qual é a arma dele? A oratória dele é perigosa. A oratória dele atrai as pessoas. Vamos matar, vamos matar. E pegaram ele. Que o tal tinha um nome por apelido chamado de ganso, por causa do pescoço comprido, alguns dizem. E quando foram matar ele, ele declara dizendo: hoje você mata um ganso, mas daqui a 100 anos levantará um cisne que ninguém vai segurar. Passou 100 anos, apostasia dentro da igreja de Cristo. Passou 100 anos sem um se levantar, até Deus visitar um frei franciscano e colocar no coração dele que o justo viverá pela fé. Colocar no coração dele que a salvação é de graça. Colocar no coração dele que não precisa das indulgências. E ele começa a escrever as suas teses. Deus levanta um homem por nome de Martim Lutero. No meio dos anos, chegou um homem que começou a revolucionar o mundo religioso. Chegou um homem que começou a trazer avivamento. Nasce os protestantes, aqueles que protestam contra o regime corrupto. A igreja de Cristo começa até chegar os remanescentes. E nesse período, quando chega o período dos remanescentes, que é notório e registrado como a igreja do Renascimento. A igreja do Renascimento estava no estado de Los Angeles, Estados Unidos, aonde então um grupo de afrodescendentes, um pastor afrodescendente, reuniu os irmãos para orar na igreja. Eles tinham a igreja, eles tinham o templo, eles tinham as pessoas. Faltava uma coisa: a graça. Não adianta a igreja, não adianta as pessoas, não adianta nada disso se não tem graça. A graça é de Deus, ela não é comprada. A graça, ela não é roubada. A graça, ela é conquistada. E para conquistar a graça, só tem duas coisas para isso: é a oração e a palavra. Oração e palavra, porque na oração vem o jejum e vem a consagração. Na palavra vem o conhecimento a Deus, na palavra vem a revelação e na palavra vem a libertação. É por isso que o meu Cristo disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém. E quando essa era do renascimento, olha aí, renascimento, renascer, viver, avivamento chegou em Los Angeles, nos Estados Unidos, na chamada Rua Azusa, os crentes começaram a orar. Os crentes começaram a buscar a Deus e começaram a sentir uma coisa diferente. Como assim? Muitos começavam a pular dentro da igreja.
Muitos começaram a falar em outras línguas, outros idiomas na igreja. Outros tinham visões, outros profetizavam, outros diziam o que é que está acontecendo. Os religiosos da época diziam: o que é isso? É meninice. É coisa de pessoas que são loucas, está errado. Não, mas o avivamento foi tão grande que ele percorreu toda a Europa, chegou na Suécia e despertou 2 homens, 2 cristãos de uma igreja tradicional, para ir até Los Angeles para ver aquele avivamento. O avivamento, como eu falei, é o renascimento, é viver de novo. E eles colocaram no coração dizendo: vamos viver de novo, vamos viver. É necessário nessa manhã nós viver o novo de Deus. É necessário nessa manhã nós renascer de Deus. Porque eu já sou crente, eu tenho 20 anos, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas é necessário reconhecer que precisamos nascer todo dia para Cristo. Eles chegaram lá, Gunnar Vini, Daniel Berg, 2 suecos. Quando eles passaram por culto da Rua Azusa, eles mudaram a história da sua vida. Quando eles passaram para o culto da Rua Azusa, eles sentiram uma coisa: que o evangelho não é só colocar uma roupa decente. O evangelho não é só ir para a igreja aos domingos. O evangelho não é só ter uma conduta diferente. Não é só isso não. Isso vale, tudo isso que eu falei vale. Mas o evangelho era uma coisa melhor. E pegar lá fora quem está perdido, e lá fora trazer para dentro. Porque o avivamento, ele não vem de uma forma esquisita. O avivamento, ele não vem de uma forma complicada. Ele começa dentro do coração, ele começa dentro da alma, ele começa dentro do que você tem, o chamado de Deus. E quando ele sai lá para fora, ele sai arrastando tudo, sai quebrando tudo, sai limpando tudo, e Deus salva vidas. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aqueles homens impactados com o poder de Deus, escuta uma voz dizendo: Belém do Pará, Brasil, vai avivar aquele lugar lá. Pegaram um navio, meses atravessando o oceano, até chegar em Belém do Pará sem falar bem o português, sem conhecer a cultura, sem conhecer ninguém. Se hospedaram na casa de alguns irmãos que já existiam das igrejas tradicionais. Só que o chamado deles era diferente. Aonde eles começaram a pregar, com alguma dificuldade, eles começaram a falar o português. Alguns hinos da nossa harpa escrito por eles. Até Deus dá a ele outra revelação que mudou a história. E Deus dá uma frase para eles: ajuntamento de pessoas, ajuntamento de povos, que quer dizer Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus é nascida lá no Belém do Pará. A Assembleia de Deus, ela veio de uma forma como muitos falam, pentecostal, aonde existia cura, batismo, salvação e milagres. Daí então a igreja vai para o Nordeste, a chegar aqui com o nome de Assembleia de Deus da Missão, porque veio fazer missão. Até os próprios pastores suecos vieram e começaram a fazer uma grande obra aqui. A chegar um ponto que a perseguição começou aqui, que não deixaram o filho de um ser sepultado em um dos cemitérios. Por quê? Porque era cristão, era protestante. Achavam que era uma heresia.
aonde muitos eram chamados de bode. Uma certa feita, eu fui para uma cidade pregar a palavra de Deus lá no Ceará. E quando eu cheguei para pregar naquele lugar, eu ouvi um pastor contando uma história. Que aquela cidade ali, a igreja cresceu por causa de um roceiro, de um irmão da roça. O irmão da roça, ele pegou as contas da fazenda e ele foi morar na cidade. Só que ele era crente, mas ele era aquele crente antigo. Não sabia ler nem escrever, mas era crente. Quando ele chegou na cidade, ele procura uma igreja para congregar. E o povo vai falando que, não, a igreja é essa que mostra a igreja católica. Não, não é essa não. É a igreja dos crentes. Aí o povo dizia, a igreja dos bodes, é lá na frente. E quando ele chega lá na igreja, uma igrejinha pequena, 4x4, 5 cadeirinhas. Quando ele olha dentro da igreja, tem um homem de joelho lá dentro e uma mulher de joelho. Ele, Pai do Senhor, o homem levanta correndo. Cala a boca, rapaz, não pode falar assim não aqui. Como assim não pode? Não pode. Como assim? Porque quem manda nessa igreja é o padre da cidade. Não. Quem manda aqui é Jesus. Não, rapaz, pô, para com isso, não, o padre vai mandar te matar. Quem manda na cidade aqui é ele. Isso há anos atrás. Quando ele chega na praça, na feira livre, ele compra uma caixa que tem aquelas cornetas antigas de som, um microfone, que quando ele dava glória a Deus saía aleluia. E ele coloca no meio da praça e ele começa a pregar. E ele pregando ali, o povo assustado com aquilo. Chegou um perto dele e disse, se eu fosse você, eu parava. Porque daqui a pouco vão te expulsar daqui. Porque aqui pertence ao Padre. E ele disse, não, aqui pertence a Jesus Cristo. De repente chegou 3 carros de som. Um homem na frente com a estola sacerdotal, todo de branco. 4 meninos com roupão segurando crucifixos. E outros levando andores e cantando ladainhas. Até então, chegar perto dele e falar assim, para com esse barulho. Para com o que tu está fazendo agora, porque quem manda aqui nessa cidade sou eu. Aí aquele matuto olhou para ele e disse, não, quem manda aqui é Jesus Cristo. Quem manda aqui é o Senhor Jesus Cristo. E quando ele falou aquilo, o povo reuniu-se e o povo começou a ter dúvidas. Ele disse, Senhor, vamos ver quem manda aqui de verdade. E o padre olhou para ele e disse, o que é que você quer? Vamos ficar no meio da rua. É 11 horas da manhã. Vamos ficar olhando para o céu, para o sol. Para quem Deus responder, está certo. E o povo começou a agitar. Boa palavra, é isso mesmo. O desafio está lançado. E aquele homem, olhou, aquele sacerdote da cidade olhou para um lado, olhou para o outro, viu a pressão do povo e disse, vamos lá. E ficaram olhando para o céu, para o sol. E o sol do Nordeste castigando, queimando. O sacerdote com aquela estola sacerdotal. Suava, queimava, começava a desidratar. E o homem lá da roça não estava nem aí. No sol. De repente aquele padre olha para ele e diz, para com isso, eu não aguento mais estar aqui. E o matuto olha para ele e diz assim, está vendo, Senhor, que quem manda aqui é Jesus Cristo. O Senhor não aguenta olhar
uma coisa que Ele criou, imagine ver a glória dEle. E naquela simplicidade, Deus salvou a cidade e está até hoje pregando o Evangelho no meio dos anos. É no meio dos anos que Deus aviva a nossa vida. É no meio dos anos que Deus muda a história. É no meio dos anos que Deus transforma. Tem um bairro em Recife chamado Casa Amarela. Uma irmã tinha uma filha que estava enferma, uma doença grave, enferma. Ela chama algumas irmãs para fazer uma oração. Vamos orar pela minha filha. Vamos orar. Por quê? Porque é no meio dos anos que Deus faz o milagre. É no meio da luta, é no meio da dor, é no meio que está o caos que Deus vem e age em nossas vidas. E elas se reuniram em um ciclo e começaram a orar. De repente, Deus toma aquelas irmãs no mistério. Deus toma aquelas irmãs que estavam em oração e levanta-se uma mulher entre a roda e começa a dizer: circulai a terra, circulai a terra, circulai, circulai a terra. E daí então surgiu o primeiro círculo de oração, que está até hoje nas igrejas, sobre causas impossíveis. É no meio dos anos que Deus aviva a obra. Chegou a perseguição no Brasil, a perseguição política, onde muitos cristãos até foram presos. Mas quando chegou aproximadamente no término dos anos 70, Deus começa a levantar homens tremendos. E lá nos Estados Unidos levanta um homem que surgiu do nada, por nome de Billy Graham, a trazer um evangelho simples, mas o evangelho que trazia almas. A chegar-se no Brasil, muitos se inspiraram nele, e Deus levanta pastores, pregadores, que a igreja começa a crescer de uma forma tremenda, que era a igreja do pentecostalismo no Brasil. Até o término dos anos 80, a começar dos anos 90, chegou um conteúdo na igreja, um conteúdo que não foi bom, um conteúdo que dividiu muitos fatores, onde trazia escândalo de todas as áreas, por causa de dinheiro, por causa de divisões, por causa de posses. E o povo começa a esfriar, a apostasia começa. Até o começo dos anos 2000, chegaram um movimento mundial chamado o movimento gospel, que era um movimento que atraía a juventude, era um movimento que atraía o povo para várias igrejas, comunidades evangélicas. Até então muitos começaram a crescer na sua fama terrena, e onde houve vários declínios espirituais, vários declínios, até Deus conceder a nós um grande avivamento. Estamos esperando, como o profeta Abacuque, no meio dos anos agora, Deus começar a avivar, renascer, viver, tirar das cinzas. Nós estamos em busca de um avivamento espiritual, que eu repito, não é poder, não é gritaria, não é corre, não, você participa, volta para casa frustrado, não. O avivamento de Deus é constante em nossa vida, todos os dias somos avivados, todos os dias temos a graça, temos a paz, temos a unção do Espírito em nossa vida. É necessário buscar esse avivamento. Você que está em casa aí, está nos ouvindo, fazemos um convite agora especial para você, de voltar, de renascer, de reviver com Cristo, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Aonde está a segunda alma para Jesus? Dá o seu like
comenta: eu quero o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Agora. Deus está visitando você agora. Onde você está? Aonde está a primeira vida que vai aceitar agora esse momento? Você diga assim para Jesus agora: não tem outra situação, não tem aonde correr, não tem, meu filho, minha filha, pensa o que está acontecendo. Sem Deus você está numa luta tremenda. Aí quer dizer que se eu estiver com Deus eu não vou passar por luta? Não, claro que não, você vai passar sim, mas é de uma forma tremenda. A cabeça não baixa, os problemas vêm e a gente encara. A luta é forte, a gente até tomba, mas não cai, porque Ele está conosco até a consumação dos séculos. Já chegou a segunda, cadê a terceira? Olha, me vem cantar um hino aqui. A terceira vida, corre para Jesus. É tempo de avivamento na sua vida, é tempo de avivamento na sua casa, é tempo de avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos notifica na vida desse homem agora, notifica na vida dessa mulher agora, que o Senhor está entrando agora, Deus, agora, aviva a terceira vida para Jesus.